último vídeo aqui no YouTube, a gente falou sobre como a sua linhagem ancestral, seus antepassados interferem no seu ego e nos seus desafios de hoje. Como as emoções que você enfrenta ao lidar com determinadas situações, às vezes não são nem suas, mas são finalmente a oportunidade dessas emoções serem dissolvidas. Nesse vídeo, eu quero aprofundar um pouco mais na sua interpretação sobre o que é o ego, como ele é muito mais maleável do que você pensa e o que a gente pode fazer diante disso. Para a gente abrir essa conversa, primeiro eu vou reforçar a ideia que eu já falei diversas vezes, que o seu ego, a sua personalidade, é aquilo que cria a sua realidade pessoal. A sua personalidade, quem você pensa que é, os comportamentos que você tem, os pensamentos que você tem, os julgamentos que você faz, todo esse amalgamado de ações e pensamentos que cria o seu senso de identidade é o que cria a sua vida material, é o que cria a sua experiência terrena. Nas tradições orientais como o budismo, o Vedanta ou o hinduísmo como um todo, o ego ele não é visto como um vilão, algo a ser despedaçado e destruído. O ego ele é visto como um mecanismo, como um veículo de aprendizado, que é algo então a ser transcendido, para que haja então um contato com a realidade, um contato com a consciência universal, que é a natureza verdadeira do eu. E que a gente possa então, a partir dessa transcendência do ego, desse desapego profundo com o nosso senso de identidade e todos os prazeres e dores que a existência material nos fornece, a gente possa então sublimar, por assim dizer, possa se iluminar e cessar o que eles chamam de ciclo de renascimento aqui na roda de Sansara, né? Todos os 6 reinos pelos quais a consciência humana pode navegar. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, pode me pedir aqui que a gente faz um outro. Sempre que você for mergulhar e buscar conhecimento de uma tradição espiritual, é muito importante você olhar o contexto, entender qual era o viés de interpretação, como é que aquelas pessoas olhavam para a realidade, o que elas acreditavam que era a realidade e qual era o objetivo delas com o desenho daquelas metodologias, com o aprofundamento daqueles conhecimentos. Nessas tradições orientais que eu acabei de citar, o objetivo, ou seja, toda a metodologia, todas as escrituras, estão te dando um guia, um passo a passo para a completa dissolução dessa realidade aqui, a não reencarnação mais e a transcendência e a reconexão com a luz. Não existe um objetivo nessas tradições de te trazer mais prosperidade, mais abundância, mais amor, mais riqueza, melhores relacionamentos, nada disso, porque, como eu falei, não é o objetivo fundamental do que foi escrito ali. Mas, ao longo de todos os séculos, né, distintas pessoas foram também bebendo desses conhecimentos, aprofundando eles, trazendo para outras vertentes, ramificando os conhecimentos, criando tradições esotéricas e até mesmo dentro do mundo moderno, falando as mesmas coisas, só que com um linguajar diferente, trazendo um outro campo semântico, por assim dizer, e assim foram desenvolvidas também muitas ferramentas que promovem essa reeducação, essa lapidação do ego, esse desenvolvimento do ego, não para que ele chegue até a iluminação e transcenda e você não precise nem mais voltar aqui nessa terra, mas que ele possa se encaixar melhor dentro dessa realidade e lidar com os sofrimentos da morte, da velhice, da doença, da pobreza e todos os sofrimentos que a gente estamos expostos inevitavelmente, independente do seu status social, independente da família que você nasceu, independente de tudo, todos nós estamos expostos a esses sofrimentos. Os conhecimentos que foram desenvolvidos em aspectos mais modernos é para nos ajudar a lidar melhor com essas questões e não para a gente dissolver completamente o ego e não existir mais. Mas existe um comum acordo entre essas abordagens mais modernas ou as mais tradicionais sobre o que é o ego. Existe um comum acordo de que ele é ilusório. Ele não é a realidade sobre o que somos. O que somos é aquilo que está por trás do ego, observando as atitudes do ego, construindo esse ego a cada decisão que é tomada. O ponto é, as decisões que são tomadas, as escolhas que são feitas, elas partem do ego ou elas partem do eu real. Quanto mais você se familiarizar com a ideia de que o seu ego não é o seu eu real, de que a sua personalidade, as suas ideias, as suas crenças, o seu modelo de interpretação, a forma como você olha para a vida, o que você pensa que é certo, que é errado, o que você pensa que você é capaz, que você não é, que tudo isso foi uma construção e que, da mesma forma como foi construído, pode ser destruído e então construído novas coisas no meio do lugar, a gente está falando sobre quebra de crenças, a gente está falando sobre mudança de visão de mundo, a gente está falando sobre como você se vê no mundo, como você vê o mundo. Tudo isso compõe essa ideia de um eu separado da existência. Quando a gente fala que existem 8 bilhões de formas de olhar para a realidade, são 8 bilhões de individualidades, são 8 bilhões de experiências únicas que possuem um ego individual que não é nada igual um ao outro e que conseguem olhar para o mundo de uma certa forma. O que isso causa nessas 8 bilhões de separações é o sentimento de isolamento, o profundo sentimento de não pertencimento, de não compreensão, que todos nós carregamos em alguma instância e não sabemos muito bem lidar com isso.
causa muita angústia, causa um sentimento de separação de fato da realidade. Porque é o que é. Você está olhando para uma realidade que não é real. Você está olhando pela realidade, pela ótica da sua limitação, das suas histórias, das suas crenças. E, portanto, você se sente isolado dentro desse universo que só você enxerga, dentro dos desafios que só você enxerga. E por isso você encontra tanto acalanto, tanto conforto, quando alguém traduz para você ideias que você também concorda, que você também consegue se enxergar e sentir que você não está sozinho. Por isso a gente causa essa sensação de reencontro, seja com um comunicador que você admira ou acompanha no YouTube, ou um livro que você está lendo, ou uma história de alguém. Essa ressonância te causa esse... Caramba, então eu não vivo essa realidade aqui sozinho? Não, você não vive essa realidade aqui sozinho. A não ser que você fique demasiadamente concentrado dentro da sua individualidade. Olhar para o nosso ego, para essa individualidade, essa ferramenta que ele é, te ajuda a perceber que ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Igual essa lixa de unha aqui. Essa lixa de unha aqui, eu posso utilizá-la para lixar minhas unhas, que é para o bem, ou posso utilizá-la para alfinetar alguém, que é para o mal. A mesma coisa você faz com o seu senso de individualidade. Se você se perde dentro de si mesmo, se perde dentro das suas ideias, se perde dentro das suas certezas, fecha a sua visão de mundo com medo do que pode acontecer, com medo da dor que você pode sentir ou da perda de controle que você pode sentir quando você se expõe ao novo, você está utilizando mal o seu ego. Quando você entende esse veículo, essa individualidade como apenas mais uma expressão da vida, apenas mais uma forma pela qual a vida é capaz de compreender a si mesma, através de você, através da sua experiência singular, é só mais uma ferramenta. E você então olha para o restante todo do mundo, cultiva essa visão de que todo o restante do mundo também é você, também é a mesma vida acontecendo, florescendo, se desenvolvendo, e que ela não trabalha contra si própria, ela trabalha a favor de si própria. Isso te ajuda a manter o seu ego aberto, curioso, livre de vergonha, expansivo, criativo, e isso vai moldando, vai mudando você. Qual que é o nosso desafio? Que conforme a gente, por exemplo, vem de uma história um pouco mais desafiadora de vida, nasceu no lar com mais desafios relacionais, com mais desafios financeiros, qualquer que seja. Isso cria limitações, inevitavelmente. Todos nós passamos por condicionamentos que criam essas limitações do o que dá para fazer, o que é para mim, o que não é para mim. E todos nós nascemos em lares e circunstâncias completamente diferentes, com mais ou menos conforto, com mais ou menos conflito, que se tornam então incomparáveis. Nunca se compara a sua história. Mas beleza, esse é o cenário, certo? O desafio agora é como romper as barreiras desse ego, entendendo que se o ego é ilusório por si só, o ego é uma construção, as barreiras também são uma construção, as barreiras também são autoimpostas e, portanto, podem ser destruídas, são ilusórias igualmente. E como você pode fazer isso? Prática, autoestudo, exposição ao desconforto, construção de experiências que te coloquem em um estado chamado hipofrontalidade transitória, que é quando o silenciamento do seu ego acontece, que é quando você entra no estado de flow. Todo esse tipo de experiência, que pode ser a meditação, a autoescrita com algumas perguntas que eu quero te passar aqui nesse vídeo, práticas respiratórias, práticas de atividade intensa, atividade sexual, esporte, dança, criatividade, arte, distintas experiências podem te colocar nessa condição de esquecimento de si mesmo. Quanto mais você acessa esse estado de esquecimento de si mesmo, mais você faz contato com aquilo que não é esse eu pequeno. Mais outra parte da sua mente entra em ação. Estados da sua mente que são motores funcionais, criativos, expansivos, livres de vergonha, livre de qualquer tipo de limitação. Pelo contrário, todo o potencial se torna possível. Você faz contato com camadas suas de inteligência, de conhecimento, de habilidade que você nem sabia que tinha. Quanto mais você se expõe a essas experiências, mais você vai compreendendo o seu real tamanho, o seu real potencial e o que você está a fim de fazer aqui nessa terra, porque é livre, existe um playground aqui pra gente. Não quer dizer que é simples, que é fácil, mas livre é. Você tem o poder, se você está assistindo esse vídeo aqui, se você tem tempo de consumir internet, se você tem tempo de assistir vídeos como esse aqui no YouTube, você tem tempo também de se dedicar àquilo que faz sentido para você, para remodelar a sua personalidade, para mudar a forma como você se vê, a sua autoimagem, mudar a forma como você vê o mundo e, por consequência, mudar o seu mundo, mudar o mundo de fato, que é a sua realidade, a realidade que você está experienciando na sua individualidade, por trás aí do seu ego e tal. Existe um universo particular que é só seu. E de verdade, gente, é mutável igual o filme do Doutor Estranho. Conforme você muda a forma como você está se enxergando, as engrenagens, articulações, os encaixes da vida ao seu redor
vão mudando de maneira impressionante. E você vai então vivendo novas sincronicidades que estão alinhadas com esse novo jeito de ver a realidade, porque de fato você está vendo uma nova realidade e você está só começando a detectar os pontos de que você está num lugar novo, numa condição nova. Se você vem tendo dificuldade de enxergar sincronicidade na sua vida, você já teve essa experiência de ver muita sincronicidade e depois isso parou, né? Você está meio anestesiado com a magia da vida, comenta aqui embaixo que eu já estou com tempo para querer fazer um vídeo falando sobre isso e se for o caso de muita gente eu vou fazer. A realidade à nossa volta ela é profundamente maleável. A gente faz parte de um inconsciente coletivo que cria diversas ideias em grupo, em massa, que constrói níveis e níveis, camadas e camadas de experiência que a gente compartilha, mas a gente também tem a experiência individual, a qual a gente só consegue enxergar por trás desses olhos aqui e ninguém mais consegue ver. Essa é muito maleável e ela tem uma relação direta com a forma como você se vê. Quem você pensa que você é? Quem você acredita que é essa persona, mas que não é de verdade? É a persona que foi construída a partir das suas atitudes conscientes ou inconscientes, ou da programação que você recebeu, da educação que você recebeu. Tudo isso pode mudar. Conforme essas caixinhas de crença sobre si mesmo e crença sobre o que cabe dentro da sua experiência de realidade se estilhaçam, se dissolvem, mais você vê novos patamares de realidade acontecendo. Quer ver um exemplo bem simples disso? Vai viajar sozinho. Ou vai aprender um idioma novo e se mudar para um país novo. Vai se mudar para uma cidade nova. Você vai mudar tanto de personalidade que você vai ficar irreconhecível para o mundo que você estava antes. Isso é o quanto maleável é a sua personalidade. E esse fenômeno de mudança de personalidade acontece de maneira tão forte quando você vai morar num outro lugar, quando você viaja sozinho, quando você se casa com uma pessoa nova e tudo mais, porque você está exposto a uma realidade nova. Você está exposto a uma cultura nova. Você está exposto a um inconsciente coletivo novo. E isso vai pedir o seu encaixe dentro desse lugar. E aí aquele encaixe que era o encaixe que servia lá na família anterior, ou que servia lá no seu país anterior, ou que servia no seu idioma anterior, não vai caber mais. Quando você tentar se encaixar novamente, ou seja, você está criando um novo ego, você está modelando a sua personalidade e se encaixando numa nova existência, você vai ver toda a sua existência de um novo jeito, você vai pertencer a essa existência. Pois é, isso não acontece apenas quando você vai viajar para um lugar novo, quando você se muda, quando você casa, não. Isso está mais disponível do que você pensa. Basta reservar tempo para autoinvestigação, aprender a silenciar a sua mente, aprender a se distanciar dos pensamentos, aprender a observar o que é uma vontade que surge do seu coração, o que é uma vontade que surge da sua autoproteção e como você pode tomar decisões melhores, porque o seu ego, o seu senso de personalidade, o seu senso de identidade, ele é construído com base nas suas decisões. Cada escolha que você faz, o livre-arbítrio que lhe foi dado, cada escolha que você faz está ali reforçando, construindo padrões sobre o que você acredita que você dá conta. E isso pode estar te ajudando a crescer ou pode estar te atrapalhando, atrasando a sua vida. Então vou te passar um exercício aqui que vai te ajudar a se aprofundar nessa visão, nesse distanciamento do ego, tá bom? Você vai entrar no meu curso gratuito de técnicas respiratórias para o equilíbrio interno, vai entrar na fase 8, que está lá, clareza para o mundo confuso, e tem ali um exercício respiratório que vai te ajudar a aprofundar dentro de um estado meditativo. Você vai fazer esse exercício respiratório e, na sequência, você vai responder algumas perguntas. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você prepara o seu espaço, anota as perguntas que eu vou te passar aqui agora, deixa elas registradas, silencia tudo, fecha, apaga as luzes, fica na sua solitude, faz o exercício respiratório, se quiser pode fazer 2 ou 3 ciclos dele, e em seguida, em silêncio, sem nenhum tipo de distração, sem pegar no celular, sem nada, você vai se manter em silêncio olhando para essas perguntas que vão estar na sua frente. E você vai colocar a caneta no papel e vai começar a escrever sem julgar os seus pensamentos, respondendo do seu coração, respondendo do seu silêncio, da sua vacuidade, aquilo que surge. E eu vou te pedir mais um grande favor, que é, se você fizer esse exercício, compartilha aqui depois por escrito como é que foi. É muito importante para mim esse feedback aqui, para eu poder criar novas aulas, novos materiais para vocês. E isso me ajuda também a desenvolver esse trabalho e poder trazer mais ferramentas gratuitas que possam ajudar o máximo de pessoas possíveis. Esse tipo de prática são práticas que eu faço em retiros, são práticas que eu faço dentro das workshops, dentro da Escola do Fluxo, com regularidade, porque são exercícios que a gente está o tempo inteiro se revisitando e confirmando e obtendo clareza de dentro da gente. E a gente pode utilizar isso, inclusive, para entender essa maleabilidade do nosso senso de identidade e o quão não fixo de fato ele é. A primeira pergunta que você vai anotar aí é: quem sou eu quando eu não estou tentando ser ninguém?
quando você não está querendo ser nada além do que você de fato é, na mais profundidade, né? Na mais criança, na coisa mais inocente que você tem dentro de você, quem é você de verdade? Né? Primeiro se coloca nesse estado profundo para poder responder essa pergunta. Segunda pergunta, se eu não tivesse nenhum medo ou limitação, o que eu faria diferente hoje? Se não houvesse nenhum tipo de risco de falhar, o que você estaria fazendo diferente hoje? Terceira pergunta, o que eu acreditaria sobre mim mesmo se nunca tivessem falado quem eu sou? Se seus pais nunca tivessem criticado você, se ninguém nunca tivesse falado para você adjetivos ou definições ou limitações sobre qualquer coisa sobre você, essa informação nunca tivesse chegado em você, quem seria você? O que você acreditaria sobre si mesmo e suas capacidades? Quarta pergunta, quais pensamentos e emoções eu preciso ressignificar ou abandonar para eu criar essa nova versão minha? O que dentro de você precisa morrer? O que você escolhe parar de nutrir, parar de dar atenção, parar de reforçar para que um novo eu possa nascer? Deixe isso por escrito também. E a quinta e última pergunta. Se eu já fosse essa nova versão, como eu pensaria e agiria hoje? Quais seriam minhas prioridades? Como é a forma como eu lido com os meus desafios? Como eu olho para as coisas? O que está me impedindo de ser isso, né? E como eu lido com elas. Quando você chegar no final desse exercício, você vai ver a quantidade de mentira que você conta para você, a quantidade de ideia que você criou dentro da sua cabeça e que você tem atitudes que reforçam elas. E você tem o poder de escolha de deixar de ser dessa forma, de deixar de pensar assim e de poder ter mais liberdade para construir a personalidade, a autoimagem, a liberdade, a vida que você deseja de verdade. Isso não é papo de coach, isso é papo de transformação pessoal que está escrito em todas as tradições espirituais, simplesmente mudando o vocabulário e o conjunto de ideias, mas é basicamente a mesma coisa que está escrito em todos os lugares. Então, se você ler e estudar direitinho, você vai ver que isso não é invenção pós-moderna do capitalismo, não. O pessoal só soube beber muito bem para poder trazer isso aí numa linguagem que compacta, que encaixa, que gera, né, resultado e transformação para uma pancada de gente nos dias de hoje. Mas é a mesma coisa que está sendo falada há pelo menos uns 5.000 anos. Então, bota fé, reserva tempo. Vou falar aqui, ó, reserva tempo. É muito importante você separar tempo para você se dedicar para você mesmo. Porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Tá entendendo? Se você não reservar tempo para você, ninguém mais vai fazer. A vida é tua, você tem a oportunidade de construir a vida do jeitinho que você quiser, mas você está reservando tempo para isso? Eu sei que tempo é um negócio desafiador, principalmente se você tem um trabalho 6x1, um trabalho que você tem que pegar 2 conduções para chegar e tudo mais, mas você está nesse momento assistindo um vídeo no YouTube de quase 20 minutos. Então o próximo vídeo que você for assistir, você não vai assistir porra nenhuma. Você vai reservar papel e caneta e você vai fazer o exercício respiratório que eu botei aqui embaixo, vai ficar ali, nem que seja dentro do ônibus, vai fazer um exercício respiratório, vai ficar ali dentro de boa e depois vai pegar papel e caneta e vai começar a escrever. E aí você vai gerar suas reflexões. Beleza. Qual vai ser o próximo passo? Você vai entender que você quer construir coisas, que você tem sonhos, que você quer fazer coisas. Maravilha. A partir desse lugar, você vai se planejar. Aí você assiste o meu vídeo lá do ano passado, que eu falei sobre planejamento pessoal, vou deixar aqui em cima também no card, que vai te dar um mapa, um roteiro para o desenho dessa sua vida, o design da sua vida. E aí, com essas 2 âncoras de conhecimento, eu tenho certeza que você tem tudo que você precisa para poder fazer o movimento que você precisa. Agora, se você quer ajuda, se você quer vir com outras pessoas, se você quer participar disso de maneira coletiva, que de fato facilita demais todo esse processo, aí você entra para a Escola do Fluxo, que vai ser um prazer te ajudar. É a única maneira como eu tenho de te ajudar coletivamente. O restante eu estou dando aqui de graça no YouTube, mas essa é a receita, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, espero que esse vídeo aqui tenha ressoado contigo. E essa minha exaltação aqui no final é porque, gente, esse negócio é uma receita de bolo que funciona, que transforma de verdade, assim. Eu posso falar aqui dezenas de aspectos da minha vida que já foram mudados e remodelados com base nesses conhecimentos e de muitas outras pessoas, de alunos meus, de diversas outras pessoas também. E é um processo, é um exercício, ele funciona, mas tem que se dedicar, tem que reservar tempo e tem que querer olhar e sentir as angústias, os medos, todas as limitações que esse ego acredita que são reais, mas que não são reais. Essa é a jornada, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo nesse vídeo que de repente vira novos vídeos. E eu te vejo no próximo. Um abraço, até lá.